Quais os ofícios bíblicos? Quais ofícios cada igreja local deveria ter? Você fazendo essa pergunta, você encontra muitas respostas diferentes dependendo da tradição cristã que você está perguntando. Nesse vídeo, o segundo em nossa série de vídeos sobre o ministro da palavra, eu quero expor a visão bíblica, a visão reformada sobre os ofícios da igreja cristã. Se você desejar se aprofundar mais nessa área, uma boa introdução você poderia encontrar nas Institutas de João Calvino. Acredito que está no 4º volume das Institutas. Você pode encontrar onde ele trata os ofícios da igreja cristã, pelo menos do Novo Testamento. Meu nome é Pastor Jonathan Chase. Eu sou um dos missionários trabalhando com as igrejas reformadas do Brasil e servindo como um dos diretores do Instituto João Calvino. No último vídeo, nós lemos juntos Efésios 4, versículo 11. Eu vou ler mais uma vez este texto-chave para nosso estudo, que diz: Cristo mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olhando essa lista, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, vocês podem notar que nós temos uns 5 ou talvez 4 grupos. Eu disse 5 ou 4 porque pastores e mestres são ligados no grego como se fosse um grupo só. Dentro dessa lista, podemos dizer 2 ofícios são extraordinários e 3 são ordinários. Os apóstolos e profetas fazem parte daquela era apostólica, quando tinha dons de revelação. Eles estavam lançando ainda o fundamento da igreja. Efésios 2 afirma isso, que a igreja, ele usa a ideia de um prédio, é fundamentada no fundamento lançado pelos apóstolos e profetas, e os evangelistas construem por cima disso, e os pastores e mestres em cima disso. Então, os ofícios ordinários de hoje, nós encontramos os evangelistas e os pastores e mestres. E na igreja local, aqui nós temos pastores e mestres. Em outro lugar na Bíblia, você também encontra os diáconos. Aqui são os ofícios ligados ao ensino e proclamação do evangelho. Por isso, os diáconos não são apresentados aqui nesta lista. Mas em Atos 6, você encontra a instituição da diaconia. Olhando para esses pastores e mestres e também evangelistas, depois da era apostólica, as tarefas e responsabilidades praticadas pelos apóstolos, sem a questão de dons de revelação, passaram para os pastores e mestres. Isso já fica implícito desde o tempo de Cristo. Para deixar bem prático, quando Cristo ensinou a Santa Ceia aos seus discípulos, e ele disse: faça isso em memória de mim. Isto implica que depois que os apóstolos forem morrer, esta prática vai continuar na igreja. Então, quem é que vai praticar isso no lugar deles? Era um mandamento para a igreja perpetuamente. A mesma coisa a disciplina. Mateus 16 e 18, Cristo ensina: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou convosco, e ele ordena que a disciplina seja exercitada. E nessa instrução, em Mateus 18, tem também a assembleia da igreja envolvida nessa disciplina. Outros exemplos, o batismo também praticado pelos oficiais ainda hoje. Então, tarefas apostólicas, também pregação, passaram para os ofícios ordinários ou permanentes. Também tem instrução, correção, já falei disciplina. Então, essas tarefas continuam hoje e são praticadas pela igreja como um todo e particularmente pastores e mestres. Observando isso, pensando também nas instruções dadas a Timóteo e Tito, podemos observar que cada igreja tem seus próprios oficiais e aqueles oficiais são ligados à sua igreja local. Para dar algumas provas bíblicas, Atos 14, 23, vai falar sobre os oficiais, a constituição de presbíteros em cada igreja. Não sobre a igreja como uma toda, mas em cada igreja local. Tito
capítulo 1, versículo 5, também fala, Paulo diz a Tito, para ordenar presbíteros em cada cidade. Então eles vão servir naquela localidade. Filipenses, primeiro versículo da carta aos Filipenses, Paulo se dirige aos bispos e diáconos que residem em Filipos. São bispos e diáconos daquela localidade. Essa visão bíblica do ofício é ligado ao serviço da igreja local. Eles terão funções maiores, porque tem concílios. Atos 15, nós temos o concílio de Jerusalém, mas seu foco fica sempre na igreja local, ou no caso de um evangelista ou missionário, ele é enviado pela igreja local para algum lugar. Até Paulo e Barnabé, quando saíram em suas viagens missionárias, foram ordenados e enviados pela igreja em Antioquia. Então tem uma ligação com a sua igreja. Quando nós olhamos essa lista, então, esses ofícios permanentes e locais, pastores e mestres, são tratados como uma categoria. As outras duas palavras usadas na Bíblia são bispos e presbíteros. Essas palavras hoje são bem carregadas com significado que talvez não existiu naquela época. A palavra grega bispo significa nada mais que supervisor. Então, cada igreja tem seus supervisores. É uma palavra grega e remonta a um conceito grego. Em cada instituição, cada empresa, você tem um supervisor, um gerente. Então, a palavra bispo é literalmente isso, episkopos. A outra palavra, presbítero, em grego, significa nada mais que ancião. Então, pode ser até útil quando você lê a Bíblia, você encontra a palavra bispo, leia em alta voz supervisor. Ou presbítero, leia ancião, porque literalmente é isto que significa. Isso nos ajuda a entender as raízes desses ofícios. No Antigo Testamento, tinha anciãos em Israel no tempo que eles eram escravos no Egito. Eles tinham seus anciãos. Moisés recebeu a revelação de Deus na sarça ardente e Deus disse a ele, vá para os anciãos de Israel e com eles para Faraó. Então já tinha esse ofício de ancião. Esses termos bispo e presbítero, supervisor, ancião, são usados na Bíblia como intercambiáveis. Em um futuro vídeo nós vamos tratar sobre essa relação entre bispo e presbítero, mas é bem claro que na Bíblia eles são tratados como intercambiáveis. Às vezes Paulo se dirige aos bispos e os chama presbíteros, ou aos presbíteros e os chama bispos. E a outra palavra bem comum é pastores. São usados como intercambiáveis. Então, em um futuro vídeo, eu vou falar sobre a distinção entre as suas funções dentro daquele ofício de bispo ou presbítero, as suas funções diferentes de governança e de pregação, ministração da palavra. O que eu quero destacar hoje, ao falar sobre esses ofícios, é que os membros da igreja são chamados a se submeter a estes oficiais. Isto é implícito já na responsabilização desses oficiais. Eles são chamados a supervisionar ou cuidar do rebanho confiado a eles, que implica também que o rebanho deve respeitar a liderança desses oficiais. E isto fica explícito também na Bíblia. Hebreus 13, versículo 17, diz, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, os membros da igreja local são chamados a se submeterem aos ofícios da igreja local. Isto também implica membresia. Às vezes os cristãos perguntam onde na Bíblia você encontra essa ideia de membresia em uma igreja local. Eu sou membro da igreja universal, sou membro da igreja invisível, mas eu não sou membro em uma igreja local. Quando a Bíblia diz sejam submissos ou obedecei aos vossos guias, isto implica que você sabe quais são. Quem são esses guias? São os guias, os anciãos, os oficiais, que Deus estabeleceu naquele lugar. A instituição de disciplina
também implica necessariamente uma ideia de membresia, um rolo de membros. Se alguém é disciplinado, excomungado, ele é tirado do rolo dos membros e pronunciado como não membro da igreja e não membro do reino de Deus. Então, membresia na igreja é algo tão implícito na Bíblia que você não encontra uma ordem explícita de seja membros. Tem a ordem de batismo, né? E isso também implica membresia. Quem é que vai batizar? A igreja local vai administrar aquele batismo e você vai se tornar membro daquela igreja local. Resumindo então, nós temos, contando os diáconos, nós temos 2 ou 3 ofícios permanentes locais, além de evangelistas que servem o reino de Deus de forma mais geral. 2 ou 3, eu digo 2 ou 3 porque há o debate que vamos tratar futuramente, se esse ofício de presbítero ancião inclui o ministro da palavra ou se ministro da palavra é algo distinto. Para concluir este vídeo de hoje, eu quero falar sobre a ordem que você encontra na igreja apostólica instituída por Cristo. Cristo deu ofícios e com esses ofícios Cristo estabeleceu uma certa ordem. Ninguém assume o ofício sem ser devidamente chamado para este ofício e reconhecido pela congregação por este ofício. E uma vez chamado, ele é responsabilizado. Os oficiais, os presbíteros, os bispos, em Éfeso, por exemplo, Atos 20, são responsabilizados para cuidar do rebanho como quem vai prestar contas. Diz também em Hebreus 13, versículo 17. Então, eles têm uma responsabilidade perante Deus. Não são responsáveis, não vão prestar contas aos membros, mas vão prestar contas a Cristo. Isto é muito precioso nas igrejas reformadas. Nossa lema, 1 Coríntios 14, que diz tudo seja feito em decência e ordem. Nós amamos e defendemos como bíblico a ordem e decência na igreja. Para dar ideia, a eleição para o ofício é um processo bem cuidadoso. O conselho vai pedir à congregação a indicar nomes para os ofícios, qualquer um, o ministro da palavra, presbítero, diácono. A igreja vai sugerir, a congregação vai sugerir nomes, o conselho vai avaliar esses nomes pelas qualificações bíblicas. Em 1 Timóteo 3, Tito 1, tem qualificações para presbíteros e diáconos. E depois vai passar estes nomes aprovados para a congregação, que novamente vai ter uma eleição, uma votação, e somente assim alguém vai ser eleito e depois devidamente ordenado para o ofício e responsabilizado. Você não vai chegar a ser um pastor numa igreja formada bajulando o pastor da sua igreja local. Não adianta. Eu, como pastor numa igreja local, não tenho nem o poder de constituir alguém como oficial, presbítero, evangelista, outra coisa, por minha autoridade. Não tenho essa opção, porque desde os tempos antigos, e os pais da igreja relatam a mesma coisa, a congregação participa nesse processo. Quem quiser se tornar pastor numa igreja reformada vai passar por um seminário, vai ter que ser, até para ir para o seminário, vai precisar de uma aprovação de sua igreja local, um testemunho de sua vida e doutrina, vai passar o seminário, depois vai esperar uma igreja chamar. A igreja chamando vai passar por um exame. Então é um processo que nenhum homem só controla. Isso para promover decência e ordem e para manter contra nossos próprios pecados, nossa própria tendência de favorecer uma certa pessoa ou outra. Isso protege as qualificações bíblicas do ofício. No próximo vídeo, vamos olhar para a questão do ofício de presbítero e ministro da palavra. São um ofício só ou são 2 ofícios diferentes? Esse é o vídeo que nos espera no próximo vídeo.